Perfeito, já estamos com a gravação, só confirmar se deu tudo certo. Gravação, sim, por favor. Então, Carla, pode fazer a abertura oficial do evento, a nossa embaixadora do festival, aqui com a equipe toda reunida, da equipe da referência do Brasil aqui para o festival. Por favor, Carla. Tá bom, então acho que vocês devem estar acompanhando, mas quem ainda não sabe, o mês de fevereiro é um mês bem festivo aí, em comemoração aos 20 anos do Manifesto Ágil, e essa comemoração, né, esse aniversário do Manifesto Ágil gerou desde o início do ano passado uma iniciativa global de fazer, então, todo mês as pessoas do mundo todo poderem cadastrar os seus eventos, né? Então, o conceito dele mesmo é compartilhar conhecimento nas línguas locais, isso é muito bacana também, né? Ou seja, não é como quando você propõe uma palestra, algo para um congresso que você vai ter que normalmente falar né, na língua, normalmente inglês ou às vezes até o espanhol mesmo, mas não, é simplesmente uma confraternização, ou seja, todas as pessoas que quiseram colocar um evento gratuito, e o bacana é que vai ficar depois disponível a princípio para sempre, né, no YouTube, enfim, no site do festival, para as pessoas continuarem compartilhando informação. Outro ponto é que se pretende continuar com essa comunidade, né? Na verdade, a comunidade do Agile Reflect, né? Eles estão querendo continuar, assim que eu tiver mais informações, provavelmente vai ser aí a maior comunidade global com práticas ágeis. Então, está muito bacana. Mas sem me estender muito, né, a gente trouxe aqui justamente para participar dessa comemoração, esse evento, falando justamente não só da agilidade, mas como hoje a gente tem essa integração, né, entre ágil, transformação digital, intracultural, eu brinco, é um mundo de transformações. Você não consegue fazer elas isolada. Então, só para a gente fazer uma conversa inicial, o festival foi muito bacana porque ele trouxe um refletir sobre o Manifesto Ágil, né? Que a gente às vezes entra tanto no dia a dia, todo mundo conhece, né? Ou vai lá, pesquisa o manifesto, mas esquece dos princípios que ele tem por trás, e às vezes a gente acaba focando muito em ferramenta ou muito em questões de frameworks e esquece o conceito, né? O princípio que o festival tem levado muito essa reflexão. Nós estávamos conversando há pouco, ontem eu participei então, de um dos eventos aí do festival, que era os patronos, e estava, por exemplo, lá, né, o Harry, o Alistair Cockburn, que foram aí os signatários do Manifesto Ágil, e trazendo, né, surgiu principalmente para tratar a questão da melhoria contínua. Então, a gente não pode esquecer que o ágil ele está focado, pelo menos os próprios criadores, e é o que a gente busca enquanto Agile Coach, enquanto desenvolvedor de um time ágil, enquanto envolvido nesse ambiente, é como eu posso fazer melhor. Né? Você se questionar, então, hoje, o que a gente fez hoje foi bom, né? Ou não foi tão bom assim, o que eu posso fazer melhor amanhã, e muito focado em pessoas. Esses são os pontos principais, aí, os pilares que a gente pode dizer que a agilidade traz, e tão falado mindset, né, que algumas pessoas até já estão começando a trocar essa palavra por hábitos, comportamentos, são muito pautados nesses princípios. E para finalizar um pouquinho só o conceito do ágil, é bom lembrar também que agilidade não é velocidade. Ele veio do esporte agility, que não sei se todos conhecem, mas é aquele que os cachorrinhos passam barreira, né, que vão com seus donos, e é justamente a tua capacidade de se adaptar às barreiras e desafios que aparecem na tua frente de uma forma rápida nesse sentido, né? Se adaptar ao tempo e você conseguir atingir aquele resultado que você espera. Então, basicamente, o que eu tinha para falar, né, aí do festival e da questão de você sempre lembrar dos princípios. Princípio vale muito mais do que uma discussão por uma ferramenta, por um framework ou por uma bandeira, como eu costumo brincar. É justamente isso, essa decisão que eu estou tomando, ela está aderente ao princípio? Né? Então, é esse o ponto aí. E aí, se Henrique, Antonelli, se quiserem complementar, se alguém quiser comentar alguma coisa também. Eu queria até aproveitar para movimentar aqui o slide, colocar aqui no slide de fundo só para a gente conectar já com as pessoas. Fazer uma menção aqui ao Jailton Júnior, né, que teve um problema pessoal, não vai estar aqui com a gente, mas também era um dos participantes aqui e dos apoiadores, né, dos líderes aqui do festival dentro do Brasil, né, a Carla, nossa grande líder aqui, a embaixadora, né, para o Brasil. A gente, como uma equipe aqui de apoio, a gente conseguiu mais de 40 eventos só no Brasil, né, foram mais de 230 aqui na América do Sul, mais de 600 no mundo todo, né, então realmente um grande movimento, como a Carla falou, uma grande comunidade, né, agora que vai se criando naturalmente, né, de conexão para falar sobre agilidade.
Eu queria dar só uma introdução também falando um pouco sobre inovação, né? A gente fala muito de inovação, mas o que é inovação, né? Muitos confundem com criação, né? E, na verdade, não é somente uma criação, ela tem que estar vinculada a um novo modelo de negócio, a um produto, a um serviço, né? Por isso que a gente fala muito de inovação aplicado nas organizações, né? Nas empresas, mas também em grupos, né, que não tenham sentido objetivo de lucro, né? Como a gente fala, as organizações não governamentais. O governo também, de alguma forma, também enxerga essa inovação, né? A gente hoje em dia vê muitos mercados e muitos países falando sobre inovação nos governos também, né? Aqui no Brasil de alguma forma, e a gente vai conectando todos esses conceitos, né? E sempre se conecta muito inovação com entregar mais valor. E o que é valor, né? Eu costumo brincar que o valor está muito vinculado ao que a gente realmente considera, né? Um exemplo prático para mim é o celular da gente, né? Se você pensar hoje, quantos aplicativos tem no seu celular? E aí a segunda pergunta é quantos você realmente usa, né? Provavelmente vocês vão ter muito mais aplicativos que vocês não usam. E isso é a explicação de valor, né? Em algum momento, talvez, ou ele já veio no celular, ou vocês tiveram um incentivo de baixá-lo, isso gerou um valor, mas talvez vocês substituíram por outro produto, né, que entregava valor, ou deixaram de ter aquela necessidade, né, aquela utilidade, e isso conecta com a questão de valor. E eu queria deixar para o Tonelli falar um pouco sobre, dar um spoiler um pouco, né? Eu sei que tem um evento específico sobre o BANI, né, que é a situação atual, né, alguns chamavam de VUCA também. Eu só queria fazer um adendo, Henrique, sim. só da questão do valor, né, que o ágil Sim. vem com isso também, e eu gosto, a gente vai encontrar várias definições de valor, né, não existe, mas eu gosto muito de juntar do Lean com do Discipline Agile, né. O Lean, ele é muito claro, valor é aquilo que você entrega e alguém está disposto a pagar. Sim. Ele traz isso muito, muito seco. E o Discipline Agile, quando ele reescreveu, né, ele fez alguns updates nos princípios ágeis e no próprio manifesto ágil, ele traz que você deve, né, produto que seja consumível. Ou seja, se as pessoas estão consumindo, elas estão enxergando valor. Para mim, essas duas palavrinhas, eu estou disposta a pagar, ou está sendo consumido. Então, aí eu sei que eu entreguei valor. Eu acho bem simples. E eu gosto que você fala de consumir. E o consumir, no fim do dia, é atenção, né? Estou dando atenção a algo, estou conectando, né? Ou seja, eu concordo totalmente. E aí, só voltando para o Antonelli, então, para comentar um pouco sobre, né, dar um spoiler da palestra, eu sei que vai ter um evento só sobre isso, né, talvez vai comentar um pouco do conceito do BANI, né? E a gente falar também do VUCA, né? E fazer isso, e talvez falar um pouco de transformação, né? A gente fechar um pouco dos conceitos para dar essa introdução, e aí a gente já começar falando um pouco mais sobre a aplicação dessa agilidade na transformação digital e na inovação nas organizações. Por favor, Antonelli. Opa, pessoal, boa noite a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, o evento está sendo gravado, a gente tem que falar para todos os públicos, né? Bom, é um prazer estar aqui, é um prazer fazer parte desse time muito forte que a gente montou para trazer esse festival para o Brasil. O Brasil foi protagonista nesse movimento global. Com relação à transformação digital, é legal porque o conceito de valor se altera muito pouco quando a gente fala de transformação. Pega o meu. A forma como a gente entrega esse valor, a quantidade e a capilaridade de pessoas e empresas que a gente alcança entregando esse valor. E o mercado que se forma, um novo mercado que se forma através dessa mudança. Eu trabalhei na CA, né? A Carla também trabalhou. A Carla tinha um programa na mão dela que era o Cidade na Palma da Mão, lembra? GPM, Governo na Palma da Mão. Governo na Palma da Mão, não era cidade, era todo o estado. Isso. A ideia da transformação digital é aquilo tudo que você pode fazer com o dedo, né? Então, você tem o mundo ao alcance dos seus dedos, por isso que a transformação é digital. E aí, quando a gente faz um processo de manufatura, de indústria, tudo ficar ao alcance do seu dedo, a gente diz que a gente está fazendo transformação digital. O problema é que as pessoas nem sempre estão adaptadas a esse modelo. Então, aí entra no conceito que a Carla colocou no início, das outras transformações, que vem a transformação cultural, né? As pessoas têm que se adaptar a um novo modelo de trabalhar, uma nova forma de pensar. Tem a transformação ágil, muitas vezes, que é uma nova forma de entregar a estratégia da empresa, né? Eu costumo dizer que eu não gosto de entregar projeto, porque projeto não serve para nada. Projeto, basicamente, é uma derivação de um desejo estratégico da empresa para alcançar um resultado esperado. Então, a entrega da estratégia está sendo feita em muitas empresas de uma forma diferente. E aí demanda uma transformação cultural, uma transformação organizacional, porque a empresa começa a se organizar de uma maneira diferente,
os departamentos, as hierarquias e as matrizes, né, as estruturas matriciais, começam a trabalhar de uma maneira diferente. E para entregar aquela funcionalidade na palma da sua mão, toda uma cadeia de valor é modificada. E isso, no final das contas, é essa transformação. É a forma diferente, uma forma que não era feita antes, que a gente vai trabalhar. E é sobre isso, sobre essa transformação, sobre o que a gente vai utilizar de ideias novas para fazer a mesma coisa de uma forma melhor, que talvez o Henrique comentou aí, que é a inovação, e como é que a agilidade entra para poder ser um apoio nesse processo. A agilidade sozinha não é nada, né? Se eu pegar a agilidade e simplesmente começar a trabalhar lá em Scrums, ou em quadros Kanban, ou numa forma de Lean, ou seja, com um processo mais enxuto, se eu não for entregar nada, não serve. Então, no final das contas, a gente vai trabalhar com Customer Centricity o tempo inteiro, com o cliente ao centro, entregando valor para quem realmente importa. Então, são várias coisas que a gente vai debater bastante essa noite. Legal, Antonelli, você ter trazido, porque o conceito, né, mais purista, vamos dizer assim, da transformação digital, eu só posso considerar, não é porque eu digitalizei algo, né? A transformação digital, ela só acontece se ela trouxer um efeito da digitalização na sociedade, onde você interage, no ambiente que você interage. Se você digitalizar algo e não trouxer o efeito, é costumado chamar de digitalização. Né? Eu fiz um processo de digitalização, que eu digitalizei em determinado produto ou serviço, mas não teve um ganho, ele não é considerado uma transformação digital, é um detalhe que volta de novo à entrega de valor. Ele trouxe algum efeito? Ele trouxe algo, né, que agregou, pode ser até um impacto negativo, né, mas ele trouxe algum impacto, então eu fiz uma transformação digital dentro daquele meu ambiente. Né? Então as pessoas confundem muito, às vezes, em não trazer uma melhoria, e não trazer, de fato, um ganho, digitalizei algo. Né? Então, acho que esse é um ponto bem, bem interessante. Não, muito bom, Carla. E eu acho que um ponto talvez a gente refletir um pouco é porque o contexto hoje fala tanto, né? Por que está uma demanda muito forte, desde a agilidade, também da inovação, né? E essa transformação, né? Ou seja, talvez comentar um pouco sobre o que está gerando essa demanda, né? Da onde que está surgindo tudo isso e por que esses conceitos se aplicam tão bem nesse momento. Então, talvez pensando um pouco no contexto, né? Talvez não só da pandemia, né? Que eu acho que é um contexto muito mais imediato, mas pensando nos últimos movimentos, nos últimos anos, como vocês veem essa questão, esse impacto dessas mudanças na economia, nas organizações e, naturalmente, nessa conexão com esses conceitos? O que vocês acham? Ok, primeiro, Antonelli. Vai lá, pode ir. Não, vamos lá. Então, eu diria, existem vários focos, né? Existem aquelas empresas que são de vanguarda, e que, de fato, elas vão, porque é o que faz o diferencial. Algumas coisas estão virando commodities já, mas você conseguir aí, junto às transformações, conseguir inovar com algo digital e você sair na frente é o caminho que as empresas estão encontrando, mas eu diria que muitas empresas estão nesse caminho por questão de sobrevivência. Né? Ou seja, ou eu vou. Né? Porque não tem como ficar parado. Vamos lá, eu vivo, por exemplo, no mundo como é a Globo. Se a Globo, por acaso, lá atrás tivesse dito, não, eu sou muito bom, sou a maior audiência, né, televisiva que tem aqui, e não foi a que saiu na frente, né, foi depois de Netflix, enfim, etc., do mercado. Mas se ela não vai, quanto perderia do mercado? Né? Hoje eu estou dentro de MediaTek, e aí depois a gente pode comentar um pouquinho, né, sobre isso, onde realmente se respira digital, ainda que eu não esteja direto na área de vídeos, né, de streaming, mas eu estou num que justamente faz a jornada do consumidor, você vai ou vai. É o normal, né, o novo normal. Você consegue imaginar quem tem criança, filho, ter que esperar tal dia quando vai lançar um filme? Ou esperar, né, que nem a gente fazia, liga lá para a operadora de táxi, vê quando vai ter um táxi disponível, que vai vir para sua casa. Você quer essa facilidade para tudo, o consumidor pede, né? Então, para mim é algo que é um novo normal mesmo, das pessoas terem tudo na palma da mão. Amanhã depois talvez nem seja mais na palma da mão, né? Seja na pele, um chipzinho, sei lá, enfim, mas você ter na hora que você quer, no momento que você quer, atendendo aquela sua necessidade. Eu vejo isso. E o legal é que a gente está falando a gente sempre cita exemplos do mundo de hoje, né? Você pensa que daqui a 4, 5 meses, com 5G, a gente vai ter uma série de coisas que a gente nem imagina que a gente vai ter. A gente vai ter
carros autônomos totalmente funcionais, cidades totalmente conectadas, com Wi-Fi liberado. O preço, o Wi-Fi que hoje é um negócio que é caro, a internet que hoje é um negócio que é cara, com a explosão de produção, vai ficar um negócio bastante barato, porque o consumo vai ser mais importante do que o custo da conectividade. Isso já acontece para a indústria de saúde, já acontece para a indústria bancária. Para o consumidor comum, que está sendo descoberto ainda, eu brinco sempre, quando eu dou minhas aulas, que isso só acontecia na eleição, né? Cada pessoa só valia um na eleição. Agora ela vale um em qualquer ambiente, em qualquer cenário econômico, né? Então, se uma pessoa vai lá na rede social, critica, e aquilo ali viraliza, isso é bunny, né? Um projeto que gasta milhões pode não dar em nada e um comentário pode viralizar e o cara ganha milhões. Outro dia eu estava vendo a pessoa, acompanhando uma pessoa que acompanhou uma influencer, chama Maíra Cardi, um taxista. O cara ganhou milhares de seguidores e hoje o cara fala coisas lá no Instagram. Então, assim, a gente vai para o fica olhando o cara não capitaliza aquilo, porque talvez ele não tenha esse treinamento, não tenha esse coach, vamos chamar assim, para poder aproveitar esse mundo em transformação que a gente vive. E quem aproveita, quem se prepara, acaba fazendo. Então, o que a Carla falou sobre a Globo, por exemplo, não ter aproveitado no início, ela teve um custo de oportunidade, mas que não foi fatal para o negócio dela. Como foi, por exemplo, para a Blockbuster, como foi, por exemplo, para a Kodak, como foi, por exemplo, para várias empresas, para Mesbla, o que mais? Em São Paulo tem algumas lojas de departamentos também. Então, a gente tem que conseguir entender que a gente não está falando só de empresa, a gente está falando de profissão. Se as pessoas não pensarem, na minha palestra de Mundo Bunny, eu explico isso. As 9 profissões mais importantes de 2015, nenhuma delas estava entre as 15 mais importantes de 2020. Nenhuma. Sabe por quê? Porque aquelas de 2015 prepararam o mundo de 2018. As de 2018 prepararam de 2020. E provavelmente as de 2020 não vão estar entre as 20 maiores de 2022. Porque o mundo está rodando de forma exponencial, em progressão geométrica. Então, se a gente ficar parado, achando que a gente fez a faculdade de Direito ou de Engenharia e nunca mais vai poder estudar, aí tu vai começar a conectar conceitos como lifelong learning, tu não pode parar de estudar, tem que continuar aprendendo. Tem que conectar um conceito de transformação mental, cultural e organizacional. Você não pode pensar que, eu trabalho numa empresa, na Claro, que é uma empresa que tem várias empresas no grupo, na parte que eu trabalho, que é a parte de TV, a NET nadava de braçada há anos. Pensa se eu estou na área de inovação lá, né? Pensa se os caras não estivessem pensando em streaming. A gente acabou de lançar um produto de streaming lá, o Claro Box. Se a gente não estivesse pensando, tem lá Disney Plus, Amazon Prime, Netflix, Globoplay. A gente ia ficar para trás rápido, ia desaparecer. Então, conceitos como churn, como NPS, viraram vocabulário comum nas empresas. E elas têm que tratar de responder a isso. Os projetos não são mais uma ideia do dono para poder atender o mercado. Isso foi no marketing 1.0, lá o Ford, né? Que diz, eu tenho carro, é preto, e compra se quiser. A gente está no marketing 4.0, onde o consumidor é muito ativo. E as redes potencializam ou acabam com a sua companhia do dia para a noite. São bons pontos mesmo, e acho que esse impacto está muito visível, né? Por exemplo, um exemplo que eu gosto de dar é a entrega de comida, né? Como a gente consegue enxergar que agilizou tanto o processo com essas grandes players, né, que a gente tem hoje, como, por exemplo, o Uber, né, Globo, e é impressionante que foi uma briga, né, uma competição muito forte de grandes plataformas em toda a América Latina praticamente ao mesmo tempo. Você acompanhava, era em Lima, em Buenos Aires, em São Paulo, né, e todas juntas, e aí depois também nas cidades menores, assim, de uma forma... E é impressionante como os restaurantes tiveram que se adaptar em 2, 3 meses, tiveram que entrar na plataforma. E tem regras diferentes, por exemplo, essas plataformas se entregam no máximo até 4 quilômetros. Então, aquele público que você estava acostumado, a pessoa ligar de 5, 10 quilômetros, já não conseguia atender mais. E outra questão do clique, né? Você clicava, já tinha uma informação dessa concorrência, no sentido de você ver o preço dela, né? A qualidade, você tinha análises de rate. Então, o impacto dessa mudança foi muito forte e muito rápido, né? E por que não pode acontecer o mesmo em qualquer profissão, né? Como o Marcelo comentou, talvez assim, a gente fala, minha área aqui é mais tranquila, engenheiro civil não vai mudar.
é impressionante, eu já vi casos de empresas de software que fazem monitoramento de imagens de obras para acompanhar a evolução da obra. Ou seja, é uma coisa assim, se for pensar, né, a gente, há anos atrás, onde imaginar que uma máquina ia conseguir tirar uma foto, né, fazer, eu trabalho com soluções de drone satélite, né, drone satélite que vai acompanhando a evolução da obra somente pela foto, ou seja, então, uma série de ações que a gente fazia, né, estava acostumado com ações operacionais, a máquina de alguma forma está conseguindo entregar esse valor, e aí fica um pouco a pergunta, né, como que a gente consegue entregar valor como ser humano nessa competição? E aí tem aquela questão da agregar, né, de a gente conseguir agregar a máquina a algo. E aí eu queria desenvolver um pouco dessa questão não somente colocar o cliente no centro, mas toda essa questão de inovação, né, de criatividade, do famoso pensar fora da caixa, né, de tentar achar alternativas, soluções. Antes era uma área que fazia isso, né, aquela área de pesquisa e desenvolvimento, né? Hoje é a empresa toda, desde a pessoa que está no atendimento a cliente lá na ponta, tem que estar sugerindo opções, né, alternativas para melhorar o trabalho, porque ele está ali no contato com o cliente, ele pode enxergar também. Então, eu queria comentar um pouco sobre isso, né? Como é que vocês veem essas questões do ser humano, né, comparado com a máquina, ou alinhado com a máquina, e ao mesmo tempo como que isso vai afetar as nossas profissões, né? Como o Marcelo comentou, as profissões estão mudando muito, né? E a gente diz que tem muitas profissões, acho que 85% em 2030 das principais profissões, a gente não sabe ainda quais vão ser, né? Já era um grande desafio assim. Então, talvez, para quem é profissional aqui dentro, né, desse evento, tentar imaginar como talvez pode se preparar melhor para esse futuro e onde talvez vale mais a pena investir, considerando os temas que a gente colocou aqui. Vamos lá, gente. Eu vou fazer só um parênteses importante do negócio que você falou, da adaptação dos aplicativos de entrega de comida no início da pandemia. Isso só foi possível porque eles são empresas, primeiro, num padrão de startup desburocratizadas, que rodaram um mindset, ou seja, um comportamento, uma cultura ágil. O ágil no sentido de que eu tenho que entregar valor rápido, senão eu acabo. Senão vem outro player e vai ser maior do que eu, vai acabar comigo. Isso é mindset. E terceiro, como todo mundo é capaz nesse mundo de entregar valor e ser percebido, se você não aproveitar a oportunidade de sair na frente, você não consegue. Então, a pandemia não foi ruim para todo mundo. Foi muito bom para muita gente. E a gente deveria perceber que e isso é Bunny, né? Que em toda a adversidade vem uma oportunidade. Quando você diz que o profissional ou a empresa é resiliente, resiliente quer dizer que você deforma e volta ao estado normal. Ou seja, você se adapta temporariamente, mas depois volta para a zona de conforto. Isso não é bom. Isso já foi bom no mundo VUCA. Isso foi bom lá no mundo VUCA. No mundo Bunny, você tem que melhorar, e aí aquele ali é o novo patamar. Aquele ali é a nova zona de expectativa das suas partes interessadas. Então, tem coisas que surgiram aí, por exemplo, logística low cost. Você comentou aí, iFood, Rappi. Cara, a ideia das empresas grandes é entregar qualquer produto com motoboy express. Qualquer produto, pensa qualquer produto, televisão. Vai entregar, vai ter um carrinho, um Uber, qualquer Uber Eats, o cara vai pegar a televisão no depósito e vai entregar na casa do consumidor. Não vai ter uma empresa especializada, uma frota com ativo. Então, esse negócio de pensar, de ter pessoas que pensam, a ideia do mindset ágil é que a empresa inteira tem que pensar em soluções para os problemas que ela tem. E para que ela consiga fazer isso, ela tem que expor os problemas para a empresa inteira. E a ideia do pensamento, da solução colaborativa, de conjunto, laborar, trabalho, todo mundo trabalhar em prol de um resultado só. Legal você trazer isso, Antonelli. Ontem eu estava num outro evento e a gente acabou discutindo um pouco sobre isso. E a pergunta veio, qual a tendência para a empresa estar buscando business agility, por exemplo, né? E aí eu disse, eu vou sair um pouco fora da caixa aqui e filosofar no sentido que é chegar a ser uma comunidade como esse evento que a gente está no Agile 20 Reflect, uma comunidade como Jornada de Vendas, né? Uma comunidade como Heart of Agile, onde, na verdade, você expõe o problema e ninguém distribui tarefa para ninguém.
né? A verdade é que você tem várias, né, tarefas, é escrever um livro, é botar palestras no evento, é fazer o marketing do evento. Alguém vai lá e diz, cara, eu faço, cara, estou tendo problema, quem pode me dar uma mão? O outro vem lá e faz, e estão fazendo coisas incríveis. Jornada Colaborativa tem mais de 15 livros aí, 1 ano e meio, 2 de existência, eventos aí, o último deu 4.000 pessoas, e existe um idealizador, existe uma ideia, um propósito por trás de alguém, existe. Mas são as pessoas que vão se auto-organizando e fazem acontecer. Esse espírito, eu acho que de conseguir buscar essa forma de pensar para dentro de uma organização, sem ser bem como o Montanari falou, estamos com um problema financeiro ou com uma crise, se fecham os executivos lá, ficam, qual é a nossa estratégia, o que a gente vai fazer? Cara, expõe. Mas as pessoas vão ir embora. As pessoas pelo rádio corredor estão ouvindo que está tendo algum problema, as que querem ir embora vão embora igual, de qualquer forma. No momento, se você trouxer, eu sempre digo, trouxer, seja o problema que for, é um problema financeiro, é um problema... Pode vir a ideia de onde você menos espera, né? Pode vir, enfim, alguém que você nem imaginava pode vir colaborar com você. Então, eu acho que à medida que as empresas entenderem isso, que se ela quer uma velocidade, a cocriação é de fato uma cocriação, não são os executivos sentarem, né, e definirem. Claro que a gente sabe que às vezes tem uma estratégia de mercado que você não pode abrir, porque se vazar, o concorrente sai na frente. Você pode ir botando pequenos desafios daquela estratégia para as pessoas pensarem junto com você, sem necessariamente ser o todo. Isso me lembra de uma consultoria que eu estava fazendo de ágil escalado, e tinha uma outra consultora que tinha uma consultoria dela, e ela disse, poxa, eu estou preocupada, foi até um pouco antes da pandemia aqui, que estão diminuindo os projetos, eu tenho profissionais excelentes, eu acho que não sei como é que eu vou fazer para manter eles. Eu disse, você já discutiu isso com eles? Você já viu como é que eles podem montar esse negócio com você, já que você está dizendo que eles são maduros, que eles são excelentes? Propõe até um percentual, vamos ser parceiro. Cara, né, eu gosto do trabalho, a gente trabalha bem, tá reduzindo aqui por N motivos o mercado, por crise, seja lá o que for, ou porque o nosso produto já não atende mais, né? Vão sentar junto. E aí depois no tempo eu encontrei, ela disse que foi nessa linha, eles tinham fechado um negócio muito bacana, o cara ganhou lá um percentual como se fosse de venda dele, e vida que segue. Então essa nossa cultura de temos um problema, fechamos as portas, né, e vamos chegar cheio de estratégia, agora o time A, né, tem que fazer tal coisa, o time B tal coisa, é isso que na minha visão é um blocker da agilidade que se espera de resposta ao mercado. Mas é uma jornada, a gente sabe que não vai mudar isso de noite para o dia no pensamento da empresa, mas eu vejo uma tendência, se eu quero business agility no que surge, né, no princípio que ele traz, é realmente exatamente o que o Antonelli falou, é abrir as portas para todos, né, sejam problemas, desafios ou até objetivos que se tem e todo mundo trabalhar junto. Acho que essa questão da participação, né? É bom você trazer esse ponto do Business Agility, né? Essa agilidade nos negócios, porque ela tem uma base assim, muito forte em Management 3.0, né? Que hoje se fala muito, nessa questão de sair do comando-controle, naquela visão que a gente tinha, o diretor definiu, todo mundo sabe que está errado, mas não, foi o diretor que definiu, né? E tem toda uma questão de ego, às vezes, assim, para gerenciar também, entre os diretores também, parece, às vezes, tem empresas que parece que estão mais brigando entre si, né? Dentro das áreas, do que realmente remando juntas, né? Teve um caso que eu ouvi muito curioso de uma empresa que estava muito forte no processo de venda, estava muito preocupado. O diretor de vendas disse, não, a minha equipe de vendas não vai participar da festa da empresa. Fiquei assim impressionado, falei, gente, o momento da festa não é somente pela celebração natural, tem uma oportunidade de interação das pessoas, né? Às vezes você teve um problema com uma área, você com uma pessoa, né, de outra área, você aproveita ali a festa, né, relaxa, conversa com as pessoas, tem toda uma interação que é natural. E eu fico pensando, poxa, mas será que justifica, né, as pessoas terem que trabalhar no momento da festa porque estão querendo bater meta? Então, são uma série de fatores que eu acho que desafiam. E eu queria trazer um pouco essa discussão para a gente aqui. Como que vocês veem nessa questão de que forma a gente consegue dar mais esse empoderamento à ponta, né? Eu acho que tanto quanto as pessoas, né, os funcionários, os colaboradores da empresa, mas também como, acho que você comentaram um pouco da organização exponencial, né? Porque também, como eu posso fazer como a Amazon, né, que liberou os funcionários para criar os seus próprios serviços logísticos, né? Quase como microempresas dentro da grande empresa que é a Amazon. Então, como vem também essa questão de, pensando em empresas menores, os chamados parceiros, né? Como a Carla mesmo comentou, por que não trazer os funcionários para dentro
conhecimento como parceiros e fazer junto, desenvolver junto uma solução e num nível muito amplo de colaboração. E aí vem toda essa questão de voluntariado, né? Acho que vocês comentaram bastante sobre isso. Então, como vocês veem esse movimento? E uma pergunta que eu ia fazer assim, mais emblemática. Vocês acham que as grandes diretorias, né, as grandes lideranças das empresas, né, estão preparadas para essa perda de poder? Ou esse ainda é um processo um pouco lento? É desafiar um pouco vocês nesse ponto. E aí, Carlinha? Pode ser. O que traz muito isso, e aí quando as pessoas falam em cultura, né, a cultura por si só não quer dizer nada, né? Como eu comentei, são hábitos, comportamentos, e o que vem mais fundo são as crenças, né? Então você tem que entender muito esses líderes, qual é a crença que ele tem. Quando eu falo em crença, é desde o olho do gato, do dono que engorda o gado. Cara, se a pessoa tem uma crença de que as coisas só funcionam se ele estiver ali olhando e você não trabalhar essa crença, não vai ser ferramenta, não vai ser education, não vai ser nada que vai mudar, a não ser você mostrando com outras atitudes, hábitos e comportamentos de que também funciona, né? E aí, sendo muito transparente, toda pessoa pode ser trabalhada e mudar, mas tem pessoas que não se adaptam e não vão se adaptar a esse novo modelo. Então, são decisões que pode ter sido, a pessoa pode ter sido né, a pessoa com maior performance, a mais exemplar, mas para um modelo que existia. E o modelo mudou. Então, o que eu diria para essas organizações, né, aí para os líderes que contratam, que desenvolvem pessoas que estão buscando isso, os próprios RHs, que eu nem enxergo mais um RH, né, na verdade, tem que trabalhar junto aí dentro de todo esse processo, é de fato conseguir mapear qual é o perfil, quais são as crenças. E crença é uma coisa muito interessante. Ontem eu comentei também. Eu tenho um irmão, por exemplo, que desde pequeno eu ouço ele falar que quem muito trabalha não tem tempo para ganhar dinheiro. É uma crença que ele tem. Não vou dizer que ele é o cara mais rico do mundo, mas ele mora numa cidade do interior, né, onde você consegue ter... A riqueza é muito relativo, né? Consegue ter um padrão de vida excelente, e desde que ele se formou como advogado, ele montou uma estrutura que ele trabalha tipo das 10 às 3 da tarde, no trabalho formal, né? E tem um padrão de vida muito bom, mas porque ele pautou toda a forma de trabalho dele, etc., na crença que ele tinha. Então, eu acho que as organizações, quando começam a trabalhar essa mudança, existe um trabalho bacana de motivação, existe um education, mas se você, de fato, não mapear, e aí vem um pouquinho de valores, eu falo sobre crenças, mas os valores que estão pautando aquela organização, e você não trabalhar justamente nesse cerne, vai ser muito difícil fazer a mudança. Né? Então, para quem tiver interesse, eu tenho no LinkedIn os 10 passos da mudança cultural, que é uma tradução até de um artigo, colocando justamente, né, esse mapeamento e de você começar com o que tem hoje também. Né? Você não vai mudar com a chave. É o pequeno passo que eu já possa fazer hoje e mude a minha atitude e o meu comportamento. E aí, trazendo um pouco para a pergunta, né, mais direta da situação atual, a gente encontra ainda crenças muito antigas. A gente tem ainda organizações de que vale quem grita mais alto do que algo fundamentado, dados e fatos, e aí no momento que alguém começa a trazer dados e fatos, né, que a organização não traz, mas começa a medir, começa a ter indicadores e começa a fazer essa mudança. Não vai ser num treinamento, não vai ser num bate-boca, não vai ser numa discussão, mas é mostrando resultados com forma diferente. Aí não importa o papel que você esteja. Se você conseguir, aí entrando um pouquinho em inovação, né? Inovar para dentro da organização, algo que não é o padrão e que agregue, você vai com certeza conquistando adeptos. Então, mas é uma jornada, é um desafio que a gente tem aqui até pela nossa educação, né? A nossa educação também, o professor fala como tem que ser feito, você responde exatamente aquilo que ele espera e você tira 10, né? É o resultado esperado e você é educado dentro desse padrão. E aí eu brinco, às vezes, quando a gente fala em colaboração, a gente culpa muito os líderes, né? O líder, às vezes, é uma pessoa que centraliza muito, que microgerencia, mas culturalmente, um trabalho que a gente tem que ser feito, e aí é desde a educação, as pessoas também não querem essa responsabilidade. É muito fácil eu fazer aquilo que me mandaram, entreguei e pronto, fiz minha parte. É confortável. É confortável. Então, a gente não pode olhar só para o líder, né? E sim trazer a pessoa passar a ter esse ownership, né? O senso de dono, de fato, e que ele está ali sendo uma peça-chave importante, até muito além da tarefa que é dada a ele.
E esse é o desafio que a gente tem aí dentro das organizações. Eu adorei que você falou da responsabilidade, né? Muita gente às vezes gasta mais energia tentando achar uma desculpa por que não entregou o trabalho do que correndo atrás de uma solução para entregar, né? Eu acho que é bem esse ponto que você falou, assim, às vezes a pessoa não quer ser o protagonista, né? Ou por exemplo, do ambiente, ou por uma cultura, né? Uma crença que foi criada. Ah, não, quem fala é taxado, é o mensageiro, né? Vamos criticar o mensageiro da notícia ruim. E a pessoa se isenta e fica a passividade que hoje em dia não tem mais espaço, né? Acho que a cobrança ou a expectativa é muito alta, né? O que você acha, Antonelli? Então, eu costumo brincar com isso, né? Vamos tentar ficar do lado da solução, né? Ficar do lado do problema é mais fácil. Ficar do lado da solução, às vezes, é mais difícil, dá mais trabalho e tudo mais, mas eu digo que recompensa, normalmente, ficar do lado da solução. Com relação às lideranças, eu tenho uma visão muito alinhada ao business agility. Assim, os melhores líderes vão aparecer nesse momento, né? Aqueles caras que realmente entendem do que estão doando no negócio, que eles realmente são capazes de realizar e de conduzir esse processo de transformação ou inovação. Obviamente que se você tem uma cultura, e aí cultura, lembrando, é o conjunto de crenças, é o conjunto de vivências que a pessoa tem. Então, se eu estou numa empresa que há 30 anos faz assim, aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. O cara demora um pouquinho mais, mas eu vou contar uma história. Eu fui bem novo, eu fui chamado para estruturar um escritório de projetos na Petrobras, na Engenharia Básica de Exploração e Produção, no SEMPES. E aí tinha um senhor, né, o senhor Edival, o cara que tinha 40 anos de Petrobras, da engenharia naval, né? Ele falou, pô, mas eu tenho o dobro de tempo de vida que você tem de idade, de trabalho do que você tem de idade. E assim, eu sempre achei que, assim, se eu estou ali, não é para ficar obedecendo. Óbvio que existe uma hierarquia, existe um processo, ainda mais há 20 anos atrás. Mas eu estou aqui porque eu tenho uma função que é diferente da dele, que é diferente da do outro, mas eu estou aqui, e se me chamaram aqui, é porque não está tão bom assim, né? Se tivesse uma maravilha, deixaria do jeito que estava, não contrataria uma consultoria para poder fazer uma alteração. Então, é exatamente assim que eu vejo o processo. Eu costumo dizer para todos, se eu tenho uma reunião com 10 pessoas e todos concordam com o líder, 9 são indispensáveis. O líder não quer o cara que concorde com ele sempre. Obviamente que tem vezes que ele vai estar certo, mas ele quer pessoas que encontrem o que pode melhorar naquele discurso dele. O que pode ser ainda melhor. Assim, esse discurso é bom, né? O que pode ser ainda melhor do que o chefe falou. Chefe, esse seu discurso é ótimo, mas pô, tem esse ponto aqui que pode melhorar a sua ideia. Aí ele fala, realmente, tem isso. Então, boa ideia, chefe. Então, assim, a gente vai treinando o cara a ter esse comportamento disruptivo, vamos chamar assim, diferente do padrão. E vejam, eu já passei por algumas empresas que tinham essa liderança de mercado e sofreram, passaram a sofrer com esse mundo um pouco mais globalizado, um pouco mais competitivo. E o que normalmente aconteceu, assim, quase 100% dos casos, é que todos se adaptaram, cara. Dificilmente vai ter aquele cara que não se adapta. Normalmente, esse cara que não se adapta não está na parte de cima da cadeia. Ele está na parte de baixo, no nível tático operacional, daquele cara que eu estou na zona de conforto. Quando o cara chega no nível estratégico, quando a liderança está lá em cima, ele já se acostumou que, para ele se manter naquela posição, a empresa tem que ganhar dinheiro. Ele já sabe disso. E se ele começa a ver balanço, ele começa a ver os relatórios, ele começa a perceber que o churn está alto, o dinheiro está indo pelo ralo, tantas mil pessoas estão desistindo do teu produto por mês. Ele sabe que se ele não acreditar, se ele não buscar uma alternativa, o trabalho dele vai ser só a perda do emprego, vai ser só consequência do que a empresa está passando. E aí são pessoas inteligentes, normalmente. A não ser que em empresas familiares, normalmente quem está no nível mais alto da empresa é um conjunto de pessoas experientes. Eles vão contratar quem? Uma consultoria para ajudá-los. Eles vão fazer um treinamento, vão treinar suas equipes, vão acreditar no que a equipe, que eventualmente é mais jovem, e aí a gente está no mundo multigeracional, onde de repente o cara é mais um baby boomer ou um X, e pensa de uma maneira,
ele não consegue entender por que o mundo está indo para aquela direção. Então, ele traz um Y, traz um millennial para ajudá-lo, para apoiá-lo, e aí você vê lideranças jovens assumindo posições estratégicas. Por quê? Porque os diretores percebem que eles não conseguem perceber, eles não conseguem se adaptar àquele mundo novo tão rapidamente. Eles precisam de um apoio. E aí as startups estão ganhando muita força, as fintechs estão nadando de braçada. Esse mundo está se adaptando. Na minha cabeça, a Carla falou um negócio, quem não se adapta acaba sendo repelido, e isso é verdade, mas cada vez menos eu estou vendo um processo de negacionismo, vamos chamar assim, né? Cada vez mais as pessoas estão acreditando que realmente, se elas não fizerem nada, elas vão para o saco, como eu costumo dizer. Elas vão ser promovidas ao mercado. Então, todos estão buscando essa adaptação. Obviamente, quanto mais a cultura da empresa é arraigada, esse conjunto de crenças e valores, esse direcionamento, né? O mindset eu gosto de usar direcionamento. Esse direcionamento não está tão claro para toda a empresa, mais demorado esse processo. E aí as pessoas têm que perceber se a empresa aguenta essa adaptação tão longeva, tão demorada. Tem empresas que não conseguem. Não conseguem. E a pandemia não fez nada mais do que passar da terceira para a quarta marcha. Só isso. O processo já vinha se desenvolvendo. Só que eu, ao invés de estar subindo a ladeira, eu cheguei no cume e estou descendo agora. E, assim, vai acabar a pandemia, o processo vai acelerar, porque a curva é exponencial, né? O processo vai continuar acelerando. E eu gosto de falar de Bunny justamente por causa disso. Eu vou ter... Vocês veem, antigamente, fazer um evento desse dava 900 pessoas, 1.000 pessoas. Por que não dão tantas pessoas mais num evento? E para todos, não é aqui. Eu fui diretor de eventos durante os últimos anos no PMI de São Paulo. Porque tem muito evento. E de muitas comunidades. A gente está falando de comunidade? Comunidade é uma palavra que quer dizer pessoas com interesses em comum, né? Então, se eu tenho um interesse muito específico, e cada vez o mundo está mais específico, eu vou só naquele lá que me interessa. Porque todo o outro, eu sei que se eu não vir lá, e aí tem aquela questão do efeito mental, aquele lá eu sei que, de uma forma ou de outra, vai estar em alguma nuvem, vai estar no YouTube, eu vou buscar lá no Google e eu vou achar. É o mesmo efeito que quando minha filha tinha, sei lá, 2 anos, ela pegou minha câmera, que era aquela normal, e ficou fazendo assim para ver se a foto aumentava. Não era touch. Só que na cabeça dela, tudo era touch, porque ela nasceu no mundo digital. Então, as empresas têm que viver como as startups vivem, nativas. Se eu tenho uma empresa de 40 anos e ela acha que vai funcionar como funcionava há 5, eu não estou defendendo 40, há 5, esquece. Ela traz. E os executivos já perceberam isso, tá, Henrique? Não, bom ponto. Eu queria até perguntar um pouco sobre isso, né? Porque hoje em dia a gente tem um excesso, né? A gente fala que saiu do mundo da escassez para o mundo da abundância, né? Hoje tem muito, né? Mesmo atividades, né? Conhecimento, mesmo capital para investimento também, ou seja, hoje em dia tem muito mais facilidade do que era antes. Só que, por outro lado, também, para as empresas fica difícil, às vezes, tomar as decisões, ou seja, com tantas opções, né? Com tantas estratégias, hoje em dia com tantos frameworks, né? Tantos marcos de trabalho, às vezes fica até confuso, né? Eu acho que até tem um movimento hoje de busca da essência, né? De depois de tanto focar em tantas variações, né? Agora tentando buscar algo que converja um pouco mais, né? Tem um pouco do design thinking, esse conceito, né? Do pensamento divergente, convergente, sempre essa busca. Então, deixaria assim, que talvez falando um pouco dos desafios, dessas dificuldades para o futuro, né? Para essas empresas que querem começar com esse trabalho, talvez como que elas conseguem se aproximar um pouco mais dessa visão, ou seja, conseguir entrar nesse ritmo, né? Talvez assim, acho que tem muita empresa hoje que olha e fala, poxa, mas por onde eu começo, né? Tem aquele sonho, não, eu vou fazer uma revolução, né? Muitos começam por fazer uma revolução e é pior, ou seja, as coisas não funcionam. Ou seja, talvez dicas, né, que pelo conhecimento e pela experiência de vocês, talvez dariam para quem está começando, e talvez não só pensando na empresa, mas talvez nas pessoas também, né? Quem às vezes está num estilo mais tradicional de empresa, ou trabalha numa empresa mais tradicional, como que talvez que consegue se envolver nesse processo, né? E naturalmente, como você comentou, nadar de braçadas com essas oportunidades que estão vindo, né? Que eu acho que é um grande movimento hoje. O que vocês acham? Quer falar, Antonelli? Pode falar. Eu ia falar um negócio que me veio à cabeça agora.
da mesma forma que uma empresa cresce muito rapidamente numa curva exponencial, ela cai muito rapidamente numa curva exponencial. Porque o fator da progressão geométrica pode ser positivo ou negativo, né? Então, eu lembro do Pokémon GO, atingiu 50 milhões de usuários em 19 dias. E hoje ele tem alguns milhares de usuários, não tem milhões. Porque ele cresceu rapidamente e não conseguiu se manter lá em cima. Isso é uma dificuldade, lembrando do que você perguntou aqui, isso é uma dificuldade. Crescer muito rapidamente, eu estava assistindo ontem uma palestra que diz exatamente isso. Quando você cresce muito rápido, você não tem tempo de estabilizar, de gerar uma fundação, de gerar um alicerce sólido para você. Você tem que conseguir montar uma estrutura que você cresça de forma sustentável. Isso é uma dificuldade no mundo acelerado que a gente tem. Você crescer de forma sustentável, e o exemplo do Pokémon GO para mim, é o melhor exemplo que tem hoje. A gente demorou, sei lá, 50 anos para ter 50 milhões de pessoas andando de avião e 19 dias para ter um aplicativo. Mas por que tu tinha 19 dias o aplicativo? Porque tu já tinha muito mais do que 50 milhões de celulares. Porque tu já tinha muito mais de 50 milhões de pessoas com internet de alta velocidade. Porque você já tinha muito mais de 50 milhões de pessoas adaptadas a esse mundo de conectividade. Então, tem uma série de pressupostos que chegaram a esse mundo. A dificuldade é você se manter sustentável. Você, por exemplo, tem um joguinho de celular que você está lá 3 anos jogando. Dificilmente acontece isso. Você vai lá e larga e troca por um outro. Ou um aplicativo de edição de foto. Facebook alguém usa? Orkut alguém usou? Se manter no topo é muito difícil. Daqui a uns 3 anos deve ter uma outra que vai substituir o Instagram. E assim o mundo vai girar. Por isso que na inovação, depois eu falo o que eu ia falar, mas só seguindo o gancho que você está falando agora, por isso que na inovação, a empresa que realmente está inovando e está de olho no mercado, é ela que mata o produto dela em prol de um outro, né? Então, é você matar o seu próprio produto também, né? Existe se apegar àquele produto e vai botando dinheiro, e vai botando dinheiro, e vai botando dinheiro, e não vai vendo que ele vai afundando. Talvez seja melhor matar e iniciar um outro. Mas que eu ia voltar ao desafio e por onde começar, eu ia comentar em cima do que você disse, Henrique, de fazer a virada em toda a empresa. Eu só vi fracasso com isso, na minha experiência. A última que eu tive foi um PMO bem tradicional mesmo, né? Um PMO assim bem preditivo, mas que tinha indicadores, que trazia resultado, né? Valores de negócio. Então, não nessa adaptabilidade, não, né, nessa que o mundo pede, mas ele era muito bem estruturado e trazia uma visão estratégica muito boa. E com a questão de todo mundo tem que virar ágil, etc., veio a área de TI, porque esse PMO não era só de TI, era um PMO, né, aí de toda corporativo. Veio a área de TI, tem que ser ágil, botou um monte de squad sem fazer education, squad. Não deu 1 mês ou 2, não se tinha mais, até uns 4 meses, não se tinha resultado, porque não tem como ter resultado, e acabou com aquele PMO que existia. Ou seja, detonou todo e qualquer, até reaproveitamento, porque o primeiro passo que você vai fazer é aproveitar o que você tem e fazer a melhoria contínua em cima dele. Não é agora, vamos mudar a chave para tal coisa, derruba tudo que eu fiz, porque quando a gente fala que mudou e mudou a forma, não é desligar a chave à noite e ligar uma outra chave de dia. Existe o DNA da empresa, existe o education, existe uma série de questões. Então, eu até, não sei se eu cheguei a botar um post no LinkedIn, mas eu tenho um material que eu falo que é Business Agility por onde começar mesmo, onde eu junto várias indicações de vários frameworks, como SAFe, como Discipline Agile, como LES, a minha experiência também, montei alguns passos que, de novo, não é prescritivo e não quer dizer que vai servir para todo mundo, é um caminho, que é justamente a questão de você começar pelo assessment. Eu acho que o que eu estou falando aqui para quase todo mundo não é nenhuma novidade, né? Você vai fazer um assessment, só que pós-assessment, antes de eu sair treinando os times, eu vou fazer um education com os líderes. Os líderes têm que quererem. Se eu não ultrapassar essa barreira, eu vou ter só células ágeis, ou célula de inovação, ou seja lá do que for. Eu não vou ter isso dentro da organização.
No momento que eu fiz, eu digo, não é treinamento, não é botar os líderes num workshop e dizer tá todo mundo capacitado. É education no dia a dia, é acompanhar na reunião, dar feedback. Não é à toa que o Ágil fala, né, do loop frequente de feedback, é na hora, não é esperar agora no mês tal a gente vai ter um one-on-one e eu vou dar um... Não, é na hora. Para isso tem que ter alguém acompanhando, e aí pode ser alguém da empresa, pode chamar de coach, pode chamar do que quiser. Não importa o nome, mas alguém que consiga ajudar, dando feedback, fazendo esse education com os líderes, para então escolher um piloto. E aí, normalmente, eu sugiro 2 extremos. Se é muito tradicional, talvez seja mais fácil para a organização uma área de inovação, apesar de ficar, né, isolado, mas talvez seja a forma mais fácil de começar. Ou olhar para aquela área com os péssimos resultados, que precisa ser feito alguma coisa, que está desesperada, né? Seja a área de marketing, área de vendas, área, não importa, aquela que está nos indicadores lá, no pior indicador, que ele também vai estar propenso a fazer essa mudança, porque vai estar pedindo ajuda, né? Muitas vezes aquela área pode ser... E aí começa com esse piloto e vai para o ciclo do PDSA, né? Que eu prefiro até do que o PDCA, que é de Deming também, que até eu não sabia, ele tinha criado antes do PDCA, mas o PDCA ganhou aí mais adeptos a ele, mas o C, que é o do check, você muda pelo study. Né? Então, né, você tem o plan do study, o seu resultado, e faz o act, porque não existe, por mais que exista uma pressão, uma velocidade, você tem que olhar aquele teu Pareto, 80-20, quais são os 20% que, de fato, vão fazer diferença e vão trazer a sobrevivência, vamos dizer, do meu negócio, ou o quanto eu vou querer de market share, depende do objetivo que eu vou ter, e começar com ele, 20%, que não vai ser 20 de cara, né? Os 5, 6, 7, 8, 20, e depois eu vou trabalhando as outras áreas. E foi bom lembrar que antes mesmo do assessment, eu sempre digo que tem que saber o para quê. Se eu não tiver propósito para aquele movimento, vou fazer porque todo mundo está fazendo, vou fazer porque eu acho bonito, vou fazer porque eu estou quebrando e disseram que se eu fizer o ágil ou digitalização ou ir para a inovação, eu estou resolvido. Não. Para quê? O que você espera lá no fim desse processo? E aí sim eu consigo começar a trabalhar. É uma jornada, eu sei que tem um trade-off aí, às vezes o mercado não te dá esse tempo não, ou você em 3 meses vira ou vira cinzas. Existe, e aí você vai fazer esse trade-off, talvez o caminho seja algo realmente um pouco mais Big Bang. Mas se você puder fazer o teu Pareto do 80-20, pegar naquelas áreas que são os teus 20% e começar com elas, você já tem um resultado muito rápido. E aí continua a jornada dentro da tua organização. Só um parênteses, né? Henrique. Só um parênteses. Eu me lembrou, ri, porque me lembrou quando eu fui fazer o elevator statement para esse pessoal, o para que é o primeiro, né? Para que eu vou fazer isso aí? Pensando, mas isso aqui é muito teórico. Eu falei, não. Vamos lá. Antonelli, mas deixa eu falar 2 coisas importantes que a empresa corta de cara quando está desesperada. O para quê? E a retrospectiva, que é o feedback. Você vê times Scrums fazendo as cerimônias e cortando a retrospectiva porque não dá tempo. Onde é que a melhoria contínua, que é um dos principais pilares de você conseguir fazer a adaptação e responder mais rápido. Mas é o primeiro corte que você vê. Não tenho tempo para isso. E a retrospectiva dá muito problema por causa de cultura, muitas vezes, né? Você não pode expor tantas coisas sobre determinada pessoa, porque é uma pessoa importante, ou porque tem influência com uma outra pessoa. Mas, gente, se a gente não puder falar o que você fez de errado, como é que você vai poder melhorar? Como é que você vai saber disso? Feedback não é um negócio que se discorda dele. Você internaliza, cara. A pessoa pensa aquilo de você, queira você ou não, goste ou não goste. Se você não quiser saber, tudo bem, eu não te conto, mas você não melhora, ninguém melhora, a empresa não melhora. Já, não vou ser só eu que vai saber disso. Vai ter mais gente. Então, você quer que eu te ajude a melhorar ou não? Esse é o papel do coach, né? Esse é o papel do Agile Coach, eventualmente até do Scrum Master, se ele estiver executando o processo muito bem. Então, esses briefings, que você discordar de alguém ou falar uma coisa que acontece, não é ofensivo. Você pode falar a verdade com educação. Você não pode omitir a verdade, porque você não vai estar fazendo o seu trabalho. E esse é um pensamento importante para trazer aqui. Se você trabalha com a função de Scrum Master, de Agile Coach, é ter o job description falar isso. E se não está acontecendo, é ter o job description escalar isso. Não está acontecendo, você não vai ter resultado porque eles não estão fazendo o processo da maneira correta.
E se todo mundo pensar dessa mesma forma, que, olha, não adianta falar de mim, pensa se você fez dessa maneira mesmo. Se não fez, tudo bem, internaliza e fala, não fiz, foi uma percepção dele, eu estou errado. Ou, sim, eu fiz, vou melhorar na próxima, e aí todo mundo vai ganhar com isso. Fala, meu amigo Henrique. Não, eu ia querer conectar com tudo isso daí, voltando um pouco para a origem da agilidade, né? Acho que muito do que vocês estão falando é a agilidade que ajuda, né? Por exemplo, você pega os valores do Scrum, né? Você está vinculado com esse conceito da agilidade, por exemplo, a questão do foco, né? A coragem de falar o que está, né? O respeito também, tem que falar, mas saber falar, não precisa agredir o outro só para fazer um feedback, né? Toda essa relação. Também a questão do comprometimento, que é muito importante, né? E, por fim, essa abertura para a coisa acontecer. Então, acho que isso vai conectando, e por isso que a agilidade talvez está tão no ápice desse conceito, né? Porque ela adapta tudo isso, ela flexibiliza muito mais os planos, né? Porque eu tenho entregas com menor tempo, e isso de alguma forma vai dando essa vazão para a empresa. E aí tem muitos casos que a gente vê das empresas que elas se preocupam tanto em acelerar e às vezes se esquecem do básico, que é a questão da mudar, né, o mindset, né, a cultura, esse direcionamento, como você comentou, né? E também, Carla, muitas vezes deixam de conectar com o básico, que é, vamos por partes, vamos fazer um piloto, vamos entender o porquê mesmo para fazer, né? Tem um caso no Peru que é muito curioso, de uma telecom, que ela queria, né, se mostrar ágil, então ela deu um curso para 2.000 pessoas para fazer quadro branco com post-it, né? E isso depois vazou para o mercado, porque chegou um ponto que era até cômico, né? O pessoal falando, meu, mas não tem o porquê, não estava claro a motivação. Sim, fizeram treinamento, tinha o quadro branco, tinha o post-it, e aí tem toda essa, até muitas empresas hoje tiram até um pouco de barato, mas você vai falar de post-it, né? Até tem um pouco de preconceito, entre aspas, sobre alguns conceitos, porque às vezes foram mal aplicados, né? E aí, trazendo isso um pouco, né? Como vocês veem a agilidade para talvez ajudar em tudo isso? E com essa questão da transformação também, né? Toda a necessidade de inovação e cada vez mais aberta para a empresa toda. Não dá mais para esperar que venha, né, uma definição de uma área. Então, como vocês conectam a agilidade com tudo isso que a gente está falando aqui? Vai, Antonelli. Bom, ó, eu acho o seguinte, a agilidade é uma forma de trabalhar. É uma forma de trabalhar para problemas complexos, ou seja, que eu tenho incerteza ou na forma de executar ou no resultado que eu quero atingir. Então, como a gente está num mundo muito rápido e com muita incerteza, porque tem muitos fatores, muitas variáveis que influenciam, a agilidade tem sido muito utilizada. Por outro lado, esse exemplo que você deu do Peru é um exemplo de quem quer encontrar o fim no meio. A agilidade é meio, é o caminho para você atingir a sua estratégia, é o caminho para você chegar no seu resultado, não é o fim. E aí, quando você tem determinada área de negócio, que você identifica que algumas das cerimônias, vamos chamar assim, alguns dos artefatos são importantes e outros desprezados, que não são necessários, você pode ir para um caminho híbrido. Você pode dar àquela área a oportunidade de pensar. Porque quando você fala o método pelo método, você tira a possibilidade dessa área de pensar. Não, vamos seguir aquilo ali, porque aquilo ali é o único caminho. Não. Um método, eu sou uma pessoa mais antiga, então eu tenho lá, uma das 7 funções de um gerente de projeto é ser um criador de métodos. Isso está no PMBOK desde o PMBOK 2. O que é um criador de métodos? O PMBOK ele trazia boas práticas e eu pegava as melhores para aquele cenário que eu tinha e adaptava. A mesma coisa, o ágil é um método que basicamente ele é incremental, mas ele fundamentalmente é adaptativo para adaptar às necessidades daquela área. Se eu simplesmente pegar um método pronto, seja Kanban, Scrum, Lean, sei lá, Safe, Less, Next, qualquer um, vai dar ruim. Eu tenho que pegar aquilo ali, ver como é que aquilo ali se encaixa, se conecta com a minha empresa, seja no aspecto cultural, organizacional e tudo mais, e fazer uma forma como aquela empresa funciona melhor. Né? Eu brinco muito, às vezes assim, muito fora da caixa, tipo o Flamengo, meu time, do Jorge Jesus, é o mesmo time de agora, mesmo time, os mesmos, tem 9 iguais, mas funciona diferente, sabe por quê? Porque o ambiente é diferente, o ano é diferente, o técnico, o treinador é diferente, provavelmente o massagista, porque morreu na pandemia, é diferente. Tem algumas coisas diferentes que influenciam na engrenagem, no funcionamento. E você não tem que se apegar a coisas que funcionaram no passado. Vai lá e adapta. Modifica uma coisinha ou outra para funcionar. Carla. Então, eu ia comentar um pouquinho, voltar um pouquinho para a questão da liderança. A gente não pode esquecer que quando a gente está falando de agilidade, líder não é o líder formal.
É ele mais os líderes que as pessoas, né, seguem, seja por comportamento, por técnico, enfim, por especialista, não importa. Então, até voltando lá por onde começar, é mapear esses líderes e fazer um grupo, né, um time de gerentes, diretores, enfim, mas aqueles líderes junto no início. E a liderança não significa cargo ou função. E aí, falando em agilidade dentro da organização, quando você começa a escalar, você pode até ter tua hierarquia funcional, mas você vai criar uma operação virtual, que aí, independente do seu cargo ou função, você pode estar exercendo papéis em qualquer uma das práticas que você vai ter e em qualquer nível, vamos dizer assim, não é nível hierárquico, tem o nível de comunicação, né? Comunicação mais estratégica, comunicação mais tática, comunicação mais operacional da tua operação virtual, que não tem nada, absolutamente nada a ver com a hierarquia. Então, relembrando aqui, aí o Antonelli trouxe um pouquinho, né, dessa questão, justamente, são coisas diferentes a maneira que você opera e a tua hierarquia, né, que você tem dentro da organização. E aí, falando de desafios, a gente já falou bastante da cultura, mas quando eu trabalhei no governo Palma da Mão, que eu peguei de alguns governos, a gente esquece que tem muito brasileiro que não tem acessibilidade ainda, o acesso ao dígito. Eu peguei projeto, por exemplo, na Amazônia. As pessoas vão de barco para atravessar o Ribeirinho, que governo na Palma da Mão, o propósito era o bem-estar e o serviço ao cidadão. E aí, como é que você lida com questões de infraestrutura, que eu estou falando de um extremo lá, mas a gente sabe que a gente tem uma população que nem todos têm acesso. E aí vem um dos grandes desafios que as organizações encontram quando vem países de desenvolvimento, vamos dizer assim, né? Enfim, como é que lida com isso? Então, não é à toa, eu sempre gosto de usar como exemplo que as operadoras de avião, né? Aí a TAM e todas elas se digitalizaram, você faz tudo pelo celular, mas você tem o atendente, você tem o quiosque ainda, porque tem as pessoas de idade que ainda não entraram. Então, o cuidado que você tem que ver nessa transformação, quando você vê entrega de valor, qual é o meu nicho de mercado? Eu vou querer abrir mão de um determinado consumidor que ele não vai, né, às vezes não por questão de vontade própria, mas não tem acesso, ou eu vou querer esse nicho também. E aí vem o equilíbrio, como a Antonelli falou, até do híbrido, enfim, não só em métodos e modelos, mas na minha abordagem também. Se a minha abordagem vai ser algumas vezes um pouco mais preditiva, outras vezes uma abordagem mais ágil, e tudo vai ser drivado pelo meu propósito, contexto que eu estou e nicho de mercado. Então, acho que são pontos bem importantes de serem avaliados. Por isso, para quê? Antes de fazer qualquer passo. Conectar a necessidade com uma entrega, né? Eu acho que a agilidade, ela tem uma entrega, né? Obviamente, tem outras necessidades que vão com outras entregas. A gente costuma brincar, eu não vou lançar um satélite para fora do planeta colocando totalmente ágil. Eu preciso ter um processo talvez mais estruturado para ter alguns controles de riscos. Eu posso ter o desenvolvimento, às vezes, no modelo ágil, né? Que é o tradicional, o híbrido, como a gente chama, mas eu consigo fazer de outras formas. Agora, acho que um ponto também que conecta tudo isso, e até já caminhando aqui para o final também, que eu estou preocupado com o horário, né? A gente está aproveitando para falar bastante coisa, acho que está bem, né, interessante, estou até atenta com o tempo, que é um ponto importante, né? A gestão do tempo também dentro da agilidade. E eu ia deixar um pouco para vocês também agora, para já fazer as considerações finais e também conectar com casos, né? E eu queria começar com um caso pessoal, que é de essa questão da alfabetização digital, vamos chamar assim, né? Dessa inclusão digital, né? E o melhor exemplo que eu tenho é a minha mãe, porque a minha mãe era uma pessoa super simples, assim, mal usava o computador, não conseguia nem gravar um filme no videocassete, né? Os antigos videocassetes aqui, quem lembra de tudo isso. Ela tinha muita dificuldade, e eu viajava muito, precisava falar com ela, não tinha como ligar. Falei, eu vou comprar um iPhone para ela, né? Um smartphone, para fazer uma chamada. Eu pensei em fazer uma chamada por Skype, ela conseguia atender, e eu consegui conversar com ela. Gente, vocês não sabem, eu mudei a vida da minha mãe. Ela começou com grupos de WhatsApp, entrar no Facebook, comentar fotos. Eu dei uma oportunidade de interação para ela, e acho que muitos aqui devem ter algum caso na família, né, um conhecido. Como essa inclusão digital, ela é importante, né? E como acho que, de alguma forma, a tecnologia conecta com isso. Eu acho que é um bom exemplo da transformação digital, um pouco do desafio. E eu só queria comentar mais um caso também, ao inverso, também um pouco, deixar um pouco para vocês também comentarem, talvez um caso mais positivo, né, de transformação digital, e talvez um mais negativo. E o negativo, talvez, que eu vi uma situação numa empresa que a gente gastou mais energia, era uma empresa, uma indústria, né?
E era um projeto de melhoria de colocar algoritmos, né, para melhorar o processo de distribuição da fabricação, né, e de entrega. Tinham 4 grandes plantas de produção e tinha que fazer essa distribuição. E a empresa era tão estruturada, mas tão assim, né, lenta no processo de aceitar o novo, que a gente tinha situações homéricas, tinha mais trabalho para provar que o projeto valia a pena fazer, a gente gastava mais energia tentando coletar números, valores, para provar que valia a pena do que quando você batia o olhar no mapa, você falava, é estranho que as 4 plantas de todo um país distribuíam para todas as partes do país, ou seja, você fala, tem alguma oportunidade aqui natural, muito fácil de você ver. E outra situação muito crítica também que eu achei interessante foi, a gente fez um material e ia apresentar, a gente teve que fazer 7 reuniões com o mesmo material com públicos distintos, porque tinha que apresentar para um nível sênior, depois tinha que apresentar para a equipe daquele nível, não podia colocar tudo na mesma sala, aí tinha uns problemas políticos, né, acho que vocês... Então, para mim, eu percebi, no final o projeto não foi como a gente esperava, plantou uma parte, mas não todo. Então, para mim, foi um exemplo da dificuldade, às vezes, da coisa acontecer na transformação digital. Então, eu queria ouvir de vocês também, e a gente já caminha para o final para tentar atender mais ou menos o tempo que foi acordado. Por favor, beleza. Aí. Então, antes de eu comentar um case mais de business, vamos dizer assim, se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar no YouTube vários casos da realidade aumentada, na verdade, sendo usado em tratamento de fisioterapia, e você falou de pessoas, né, com mais idade, você tem idosos que viajam o mundo todo nessas clínicas com realidade aumentada. Ou seja, é um mundo de possibilidade que traz uma qualidade de vida, e eu falei do idoso, mas às vezes quem está numa cama, uma pessoa que não tem a mobilidade, hoje tem um acesso incrível, não só de informações, mas de vivenciar coisas com as tecnologias que a gente tem. E aí, falando um pouquinho da minha mãe foi bem curtinha aqui, foi um caso engraçado. Minha mãe já está com 80 anos. E a minha mãe é daquelas que o meu pai vai no banco, ela não sabe nem tirar o extrato dela, ela sabe mexer na TV porque ela tomou frente, acho que é a única coisa que ela fazia. E ela começou a reclamar para mim que a irmã dela, que é 2 anos mais velha, ia na casa dela e ficava só no celular. E por causa dessa irritação, ela foi aprender a mexer no celular também. Então, hoje, nos domingos, parece 2 adolescentes, uma em cada canto da poltrona, no WhatsApp, conversando com os grupos no celular. É muito engraçado isso, quanto muda o comportamento. Mas que eu ia trazer de case também, teve esse do governo na palma da mão. Eu vou botar um link aqui de um post que eu fiz em 2019, que não é exatamente só em cima do governo na palma da mão, mas eu fiz uma sequência de posts sobre transformação digital sentindo na pele, que eu trago aqui 5 perspectivas, que é da tecnologia, da cultura, do negócio e RH, liderança e inclusão digital, que eu acho que eu transcrevi ali boa parte da minha vivência e muito dentro de governo, como eu comentei, do governo na palma da mão. Mas eu tenho um caso interessante de telecom também, que o projeto era um projeto que eu estava na CA na época, né? Então a gente tinha lá para fazer a exposição de serviços, mas a gente tinha também DevOps e tinha também uma área, né, que tinha que promover toda a infraestrutura para isso. E não só a gente usou o híbrido por etapas, que funcionou muito bem, mas a gente teve uma falha incrível, que a gente só percebeu no meio do projeto, de que havia competição entre as áreas. Quase não existe isso, né? Principalmente telecom. E que a gente só conseguiu retomar quando a gente percebeu isso fazendo bootcamp, que é o Education. Puxou todo mundo para a sala, fez 3 dias, mesmo no meio do projeto, um bootcamp explicando todo o processo que era pautado em princípios ágeis, papel, responsabilidade, você está com exposição de serviços, entra a questão da área jurídica, de envolver o jurídico, não pode esquecer não só a segurança de tecnologia da informação, mas a área jurídica mesmo. Então, não tem como você fazer uma transformação digital em um business agile se não tiver todo mundo junto. Isso foi uma coisa assim que eu aprendi lá atrás, a gente já sabe isso, mas realmente, para retomar o projeto, foi a única forma do que a gente passou a aplicar depois no início, né, tanto no governo da palma da mão, como outros, enfim, dentro da própria CA na época, começando tudo por um bootcamp, que é os papéis e responsabilidades também que muitas vezes geram desafio e conflito, e a briga por poder. É isso, e acho que já agradeço aí todo mundo que ficou até esse horário, muito bom esse bate-papo. Por mim, a gente, se pegasse uma cervejinha e estivesse num boteco, podia seguir aí noite adentro. Valeu mesmo. Bom, com relação a cases, a gente tem muitos, tem alguns que a gente pode falar, outros que a gente não pode falar ainda.
Mas eu diria que tudo mais ou menos se repete. O que as empresas têm feito, umas mais e outras menos, é tentar buscar dentro do seu nicho como o mercado funciona. E eu acredito, ao invés de falar de case, Henrique, vou procurar dar 3 dicas aqui de como o mercado está funcionando. Primeiro, obviamente, eu já falei, é o cliente no centro, ou seja, tudo partir de um processo onde o cliente está no centro da estratégia. O que ele precisa, como ele vai se sentir melhor, e isso vai funcionar através do segundo item que eu vou trazer aqui, que é data-driven, ou seja, você tomar a decisão orientado a dados, orientado a informações, e não de acordo com o que alguém acha, né? Eu brinquei que eu cheguei em uma determinada empresa que eu fui, a empresa está implementando um método que a Amazon utiliza, o método do six-pager, né, o working backwards, e aí o pessoal começou a escrever o six-pager, eu estava lá, eu falei, gente, isso aqui não está customer-centric, está company-centric total, né? Isso aqui, você está olhando para a sua tecnologia para melhorar no seu back-end. Vocês sabem o que os caras querem? É isso que os caras desejam? Ser data-driven, ser orientado a dados, é o segundo ponto. E, como a gente tem cliente demais, nos leva ao terceiro ponto, analytics. Você trabalhar forte de forma estruturada com Big Data, com ciência de dados, com inteligência de negócio, inteligência de mercado. Você tem um bom data lake para você extrair as informações corretas para tomar decisão. Então, essas 3 coisinhas, customer-centric, o customer centricity, no foco do cliente, você ser data-driven, trabalhar orientado a dados, e você ter uma boa base de analytics para você tomar decisões em tempo real de uma forma mais correta, assertiva. Então, são esses 3 recados que eu dou, que é como eu vejo que o mercado está se direcionando. Quem faz no achismo, de repente acerta, de repente erra, mas não se mantém, não é sustentável. Para ser sustentável, tem que estar orientado a basicamente os 3 pilares. E eu também aproveito para agradecer muito a presença de todo mundo. Lembrar que hoje é só o terceiro, no caso, teve a cerimônia no domingo, o terceiro dia do evento. Temos até o dia 28 eventos. Eu estarei aqui no dia 11, junto com meu amigo Nelson Rosamilha, para falar de pensamento crítico em projetos ágeis. E no dia 19, para desmistificar o mundo Bunny, destraçalhar o mundo Bunny, para mostrar para vocês que o VUCA já passou e faz um certo tempo. Muito bom, fantástico isso, de ver toda essa conexão com os eventos. Eu queria aproveitar até para fazer o gancho aqui só com a tela mesmo do nosso evento aqui. Então, agradecer, desculpas, né, ao Jailton Júnior, que teve esse problema mesmo, não conseguiu participar, né? Pedir desculpas a quem está participando, mas foi um tema pessoal mesmo, não pôde participar. A gente teve um material muito bom aqui com a Carla, né, e com o Marcelo, então agradecer a eles também, agradecer a quem está participando. Só queria comentar também que amanhã vai ter um evento similar, só que em espanhol, então a ideia é ter esse desafio também de fazer isso conectando com as outras partes aqui da América Latina. No caso, alguém tenha curiosidade, interesse, né, a gente faz em espanhol e com isso tem essa oportunidade de estar aqui. E deixar agora também para Carla fazer o fechamento, talvez, né, como embaixadora, comentar um pouco mais do festival, né, são mais de 600 eventos, como o Marcelo já antecipou, e agradecer a todos e, por favor, embaixadora, faça o fechamento. Muito rápido, não vou tomar o tempo de vocês não, mas se vocês ainda não entraram no site do festival, ainda não olharam a agenda do festival, a gente está tendo oportunidades incríveis. A abertura foi muito bacana, com pessoas que são ícones, como eu brinquei aqui com eles antes, me botaram para falar depois do Scott Engler, quer dizer, e depois de cada evento, que são os eventos, que são os key events que tem, normalmente tem bate-papo, salas que você tem oportunidade incrível de conversar com pessoas que talvez você não vá ter um acesso tão fácil, por mais que a gente esteja aí no mundo digital, mas de ter esse acesso e trocar ideias. Ontem teve os patronos também, que teve vários aí que foram signatários, e como o Henrique falou, são mais de 600 eventos. Então, a gente tem aí, o Antonelli vai estar aí dia 11, o Henrique amanhã, eu estou de volta dia 6, na jornada colaborativa com o Jornada Talk, e eu estou publicando no meu LinkedIn todo dia a agenda do dia. Então, se alguém quiser acompanhar além do evento, obviamente eu coloco de manhã lá os eventos brasileiros,
que vão estar naquele dia sendo realizados. E mais uma vez, obrigada aí, e muito legal esse bate-papo aí, que a gente vem trabalhando duro para esse festival aí, pensando, né, não só Brasil, o Henrique fez um movimento Peru também, né, Henrique? Então, muito Isso bacana mesmo. mesmo. Obrigada, pessoal. Isso aí, tem esse evento que é amanhã, que é a América Latina, depois vai ter o Rei Chafajai do Peru, né, que é no dia 10, no dia 25 tem aquele Rei Chafajai do Brasil também, e a ideia é interagir, muitos eventos, muita oportunidade mesmo, lembrando que tudo vai estar gravado, então se você está vendo essa edição também gravada, a ideia é compartilhar todos os eventos, né, um dos compromissos é que sejam gravados, sejam gratuitos, sejam disponíveis, eu acho que é uma grande oportunidade mesmo, muita interação, muita colaboração, e agradecer mais uma vez a todos vocês que estão participando, e um grande abraço, uma ótima noite e muito obrigado pela assistência, né, pela participação. Valeu, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.